E aí pessoal, meu nome é Robson Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre o caso da Austrália, as queimadas que estão acontecendo lá desde o mês de setembro. Solta a vinheta! Pode... Fiquei calmo do lado aqui, peraí. As queimadas que estão acontecendo na Austrália se dão de forma natural. O que não é de forma natural é a sua quantidade. É muito importante ressaltar isso, pois a gente pode estabelecer uma comparação entre o que aconteceu no Brasil e o que está acontecendo agora na Austrália. No Brasil nós temos uma floresta imensa, uma chamada rainforest, ou seja, uma floresta úmida, uma floresta equatorial. Essa floresta ela não é preparada para o fogo, bem diferente do que acontece na Austrália, em que as suas florestas elas são adaptadas à questão do fogo. O ciclo de vida das plantas depende do fogo. As cascas de suas árvores são mais densas justamente para aguentar essa queimada, e também as suas sementes elas têm uma casca mais grossa que precisam da queimada para que elas se quebrem e aí ela possa germinar. Isso demonstra exatamente que mesmo com toda essa queimada que aconteceu na Austrália, abrangendo uma área muito maior do que aconteceu na Amazônia, ela vai tender a se recuperar de forma muito mais rápida do que a nossa mata. A nossa mata, ela tende a perder uma quantidade de espécies muito grandes e não tem uma grande sobreposição, pois o nosso solo é muito pobre. O que a gente tem que pensar? É que assim como as ervas daninhas, elas quebram as pedras, as rochas, e aí elas transformam aquele substrato em algo mais arenoso, do mesmo jeito a gente tem que imaginar uma floresta como a floresta amazônica, pois ela tem copas enormes e também as suas raízes são muito profundas. Isso faz com que o substrato ele seja muito arenoso. Se a gente perde essas árvores, certamente esse substrato arenoso vai se tornar no futuro algum tipo de deserto ou coisa do tipo. Então, a perda na Amazônia é muito mais demorada do que a perda que a gente apresenta na Austrália. Isso é muito importante para estabelecer essas duas comparações. É óbvio que o que está acontecendo na Austrália é muito grave, pois estima-se que pelo menos 1 bilhão de animais já tenham sido mortos. É uma perda de fauna muito grande. Tudo bem, a vegetação ela vai se recuperar e com isso os animais também vão. Porém, animais como koalas, que já estão ameaçados de extinção, agora perderam 30% de sua população e também perderam 30% do seu habitat natural. Isso é muita coisa, pois os koalas eles são análogos às nossas preguiças, são animais lentos, que não têm uma capacidade de mobilidade muito grande e eles são muito sensíveis. Eles também são considerados um símbolo para a Austrália. Então, essa perda provavelmente é uma coisa que vai ser irreparável do ponto de vista biológico. Além da perda da fauna e da flora da Austrália, eles também estão tendo uma perda econômica, material e humana muito grande. Desde que começou as queimadas até o presente momento, já foram cerca de 25 pessoas mortas e mais de 100 mil famílias que tiveram que se alocar da parte do interior do continente até a parte mais externa do continente. Além do risco inerente às queimadas, do fogo queimar as casas das pessoas, ele também tem gerado uma fumaça tóxica, o que tem ameaçado vários hospitais e as cidades australianas. As pessoas, portanto, têm que sair dos seus locais no interior e passar aí mais distante, mais próximo da borda do continente australiano, justamente em função dessa fumaça. Como já falado anteriormente, essas queimadas acontecem de forma natural e fazem parte do ciclo de vida das plantas daquela região. O que não está tão claro é como que essas queimadas elas chegaram a tal proporção. Só para título de comparação, no Brasil, durante o processo que houve as queimadas, foram cerca de 7 milhões de hectares, um espaço muito grande de terra. Já no caso da Austrália, foram 10, um espaço muito superior, muito maior. Isso acarreta a gente pensar se é causa humana ou se é propriamente dito causa climática. Apesar de tudo, a gente precisa pensar se existe um interesse econômico por trás dessas questões ou se são as mudanças climáticas que estão deixando essas atividades cada vez mais intensificadas na Austrália. Assim como acontece aqui na América do Sul, existem eventos climáticos que alteram a temperatura na Austrália
como é o caso do El Niño e a Laninha aqui no Brasil. O El Niño e a Laninha fazem com que o Nordeste brasileiro, em certos períodos do ano, tenham mais água, tenham mais chuvas, mais precipitações, enquanto o sul do país ele fique mais seco. Do mesmo jeito, quando aquela região está mais úmida, o Nordeste brasileiro passa a ficar mais seco. A mesma coisa acontece na Austrália, só que no Oceano Índico. O Oceano Índico é aquela região que banha o sul da Ásia, o oeste da Austrália e a África. Isso é muito importante para a gente perceber, porque quando está mais quente na região australiana, está mais frio na região da África. Isso faz com que, por exemplo, na África esteja mais úmido, tenham muitas enchentes, como aconteceu em Moçambique recentemente, ao passo que na Austrália fique muito quente, fique com uma pressão mais alta. Isso faz com que os ventos fiquem mais fortes, o ar fique mais seco e a temperatura do continente também aumente. Isso favorece as queimadas. O que aconteceu de curioso é que a temperatura australiana esse ano aumentou cerca de 4 graus Celsius. Isso é muita coisa. E em comparação ao que aconteceu no Brasil, as temperaturas não se alteraram. Foi exatamente o normal. Então não tem como se explicar por que aconteceu aqui e o que aconteceu lá na Austrália. Não tem como você comparar. Aqui se deu por incêndios criminosos, enquanto lá na Austrália se deu por eventos climáticos associados ao aumento da temperatura do planeta. Recentemente, um famoso escritor australiano escreveu uma matéria para o The New York Times titulada "A Austrália está cometendo um suicídio climático", no qual ele demonstra sua preocupação tanto ambiental quanto política naquele ambiente no exato momento. Demonstra também preocupação diante do recife de coral australiano, que há anos sofre com a morte de seus corais em função do aumento da temperatura dos oceanos, bem como com a sua preocupação com a morte da fauna e da flora australiana, como demonstrado no texto em que ele fala que os cientistas estimam que quase 500 milhões de animais nativos foram mortos e temem que algumas espécies de animais e plantas possam ter sido completamente destruídas. Os animais sobreviventes estão abandonando seus filhotes no que é descrito como eventos de fome em massa. Pelo menos 18 pessoas estão mortas e há receios de que o número seja ainda maior. Tudo isso e a temporada de incêndio está apenas começando. Vale salientar que quando ele escreveu esse artigo eram 18 pessoas e hoje esse número já está em 25. A crítica da população australiana quanto ao seu primeiro-ministro se dá justamente em função de que a temporada de queimadas já tinha começado e ele não tomou nenhuma medida para fazer com que essas queimadas elas se contivessem naquelas regiões. Um grande exemplo que a gente pode ter é o caso da Califórnia. A Califórnia ela também tem um clima parecido com o da Austrália e sua vegetação ela também é adaptada ao fogo. Mas lá eles conseguem fazer com que esse fogo ele não se alastre para as regiões residenciais, justamente porque eles tomam medidas para que isso não aconteça, pois eles também não podem evitar que esse fogo aconteça em função do ciclo de vida das plantas e todos aqueles animais já estarem adaptados àquelas situações de queimadas. Com isso, nós podemos concluir que cuidar do meio ambiente não é apenas capricho de ambientalista. A gente tem que saber que as nossas ações, elas interferem diretamente na nossa vida, tanto na vida de animais, como no caso da Austrália, que foram bilhões de animais mortos, e também as perdas materiais e humanas durante todo esse processo. A gente tem que saber que no caso da Austrália é natural, mas no caso do Brasil não foi tão natural assim. Isso porque a gente sabe dessa importância. Infelizmente, a gente tem que trazer à luz a questão econômica. A gente não tem empatia o suficiente para fazer com que o meio ambiente por si só ele seja merecedor de estar vivo e saudável para as próximas gerações. Então a gente precisa apelar para as questões econômicas. E dentro das questões econômicas, quando a gente acaba com uma mata, como a Amazônia ou com aquelas regiões ali da Austrália, a gente também está diminuindo a nossa capacidade de produção. Infelizmente, a nossa capacidade de produção ela está completamente associada com o meio ambiente e quando ele falha, nós falhamos também nessa produção. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que a população precisa ter o cuidado de saber que existem outros métodos, outros meios para se produzir sem degradar, sem eliminar a possibilidade das próximas gerações terem o mesmo direito que a gente tem de observar a natureza e também usufruir de todo o seu potencial. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tem uma dica importante. Querem passar no Enem? Então,
estão abertas as matrículas para o curso preparatório para o Enem do Já Passei Online. Então, se você efetivar sua matrícula no Já Passei Online, você vai encontrar aulas presenciais 3 dias por semana, acesso ilimitado à plataforma online, videoaulas de todas as disciplinas, material de apoio para cada aula, questionários online, simulado presencial nos moldes do Enem, correção de redação online, material didático físico alinhado com a plataforma e muito mais. Para maiores informações, acessem o WhatsApp. Forte abraço a todos e a todas. Até a próxima. É isso aí, pessoal, estamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar um comentário. Se você quiser que a gente faça algum vídeo sobre alguma coisa que foi falado e não ficou tão claro, deixe nos comentários que a gente vai fazer também para vocês, tá certo? Não se esqueça também de olhar a descrição do vídeo e ver o material que vai estar disponível para vocês lá. Também não esquece de conferir os outros vídeos que já estão no canal. Valeu, até mais!